Fala galera, beleza? Bom, agora vamos continuar aqui no nosso teste fazendo o teste para o sistema do Versys, tá? Como eu já tinha falado com vocês, nós já fizemos alguns testes em dois CIs, né? Dois CIs desses aqui grandes. E a gente vai dando continuidade nesse vídeo. Como eu disse, a gente vai fazer o teste completo nessa placa para vocês entenderem. Depois a gente vai disponibilizar o arquivo para download, para que vocês façam acompanhamento do mesmo. Se tiver algum no-break desse e tiverem o Versys e quiserem usar, vocês vão poder acompanhar, beleza? Bom, então continuando, eu já fiz dois transistores, desculpe, dois CIs, né? Que foram esses dois. Então vamos fazer algo diferente agora. Vamos fazer um diodo, para vocês entenderem. Ó, esse aqui é o diodo. Lembrando que para vocês fazerem isso, no mínimo vocês têm que ter uma eletrônica básica. Por quê? Porque como que você vai testar componentes se você não sabe, por exemplo, o básico que é um diodo? E você não sabe, você vai ter uma mínima noção ou não vai ter nenhuma noção sobre o assunto. Então, é ideal você ter uma noção mínima, beleza? Bom, aqui, então como no transistor, né? A gente vai selecionar aqui o diodo. Na placa, ele está escrito D17, que é a posição do componente. Ele tem dois pinos, aqui tem três e eu vou colocar dois. O código do componente, caso você quiser colocar, beleza. Ele aqui só dá para ver uma parte, que é RL2. E eu não vou tirar porque eu não quero perder tempo para saber qual diodo que é. Então eu vou deixar normal. Olhando qual que é a posição dele aqui, eu prefiro iniciar o teste por esse corte, por essa marca branca aqui. Então, ó, ele está aqui, exatamente, no meio, né? Eu poderia colocar ele, mas para ficar mais organizado eu coloco no meio. Muitos já me perguntaram, se eu quisesse começar do outro lado, pode? Claro que pode. Eu deixo porque é um padrão meu. Eu prefiro assim começar por terminais positivos, pelo pino 1, entre outros, que facilita até o teste para você, beleza? Então, aqui você salva. Ó, você poderia colocar de potência. Você poderia colocar de potência aqui. Aqui tá falando, ó, padrão, tal. Você poderia colocar outras medidas, baixa potência, de potência. No caso, é um diodo de potência. Você poderia colocar esse. Eu vou colocar no automático que eu estou numa versão Turbo 2, ou seja, essa versão ela facilita muito esse tipo de teste. Então, eu não preciso me preocupar com isso por enquanto. Posso deixar em automática, que ele vai analisar certinho e vai me dar a medida certa para o componente, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira curva, que é do lado de lá, do pino 1. Ó, deu esse aqui, eu vou espaço para salvar. Já me solicitou para fazer o teste do pino 2. Coloquei no pino 2, espaço. Às vezes o espaço não vai, você tem que ficar... Você pode clicar em cima aqui, ó. Cliquei. Ok. Então, pino 1 e pino 2, ok, já foi feito. Tá aqui o diodo. Como eu disse também, eu clico com... Dou clique com o botão direito, tá? E vou verificar. Por quê? Para mim verificar se aquilo que eu fiz tá tudo certo, tá funcionando bem. Então, vamos fazer esse teste agora. Ó, você clica. Você pode ver que ele demorou um pouquinho para encaixar, porque às vezes é um capacitor carregado, pode ocorrer esse tipo de erro na curva. Ó, aqui também é a mesma coisa. Por isso que é bom você, antes de fazer os testes, é bom tirar
colocar um papel alumínio na parte de baixo da placa para tirar qualquer carga, qualquer coisa que tenha para evitar esse tipo de medida errada, beleza? Mas aqui, esse caso, não vai ter problema. Então, fiz um capacitor, vou fazer o capacitor do lado. O mesmo procedimento, seleciono. Vou colocar qual que o que está escrito na placa, né? É D13. Número de pinos, 2 pinos. RL2 é o que eu consigo enxergar ali. E também a marcação do pino eu vou colocar nesse lado. Marco salvar, vou para o mesmo procedimento. Grava a curva. Do outro lado do componente, pino 2. Ó, pino 2. Grava a curva. Ok. Tá. Ele marcou a teste básico, já fiz. Vou verificar para ver se a gravação que eu fiz está correta. Pino 1, ó, gravar. Pino 2, gravar. Ok, tudo certo. Então, esse transistor já está pronto. Desculpa, esse diodo. Vou para o transistor que está ao lado. Seleciono ele. Na placa, ele está marcando Q9. São 3 pinos. Aqui, para mim saber qual que é ele, aqui já está fácil. Ele é o IRF 540. Se já der para ver e você quiser marcar, melhor ainda, é claro. O pino, você pode trabalhar com ele tanto começar por cima ou por baixo. Eu sempre prefiro começar por baixo da placa. É um padrão meu, tá? É um padrão meu, mas você pode adotar um padrão que você quiser. Ó, começando por baixo. Como assim por baixo? A placa aqui está virada, o lado de baixo, ou seja, onde está virado para mim a placa. Eu vou começar por esse lado, é um padrão meu. Claro que você pode começar por cima ou até pelo meio, mas esse é um padrão meu, beleza? Então eu vou salvar. E então eu vou começar da parte de baixo. Da placa. Pino 1. Grava e avança. Pino 2. Grave e avança, pino 3. Grave e avança, salvar. Ok, fizemos aqui. Como eu falei, a gente repete o teste, verificar curva, mesma coisa. Para ver se os dados foram gravados errado. Então eu vou clicar. Tanto pode ser por aqui, que eu já expliquei para vocês. Ou pode ser pelo espaço. Pino 2, coloco o terminal em cima de pino 2, espaço. E pino 3, espaço. Está gravada minha curva, tá? Se eu quiser verificar, um detalhe que eu acho que eu ainda não falei. Digamos que você, para esse modelo, tá? Eu tô com Turbo 2, para esse modelo, se eu quiser verificar todas as curvas, ó, eu vou aqui, desculpa. Você vai vir aqui em cima. Procurar visualizar curvas, tá? Ó, eu cliquei em cima do IC4, eu estou visualizando todas as curvas feitas, tá? Se você tiver interesse de analisar cada pino, pino a pino, tá? Você vê as curvas, visualiza as curvas feitas, tá? Tem um atalho também para fazer aqui, mas eu não me recordo qual é. Bom, continuando. Então, eu já fiz desse transistor, vou fazer desse diodo aqui, por incrível que pareça, tem um diodo. Um diodo Zener, tá?
Então eu vou clicar nele também. Vou fazer o mesmo procedimento. Ele é o D12. Ele é 2 pinos. E aqui eu não consigo enxergar qual que é o código dele. Mas, gente, como eu disse antes, o principal é o da placa. E ele não é um dado obrigatório. Eu posso trabalhar, eu posso fazer esse teste sem que eu coloque esse pino. Então eu vou lá, ó, marco a posição para baixo, tá? Por que para baixo? Porque é onde marca, tem essa marquinha, é um padrão meu. Se eu quisesse começar do outro lado, eu poderia começar, tá? Salva e vou lá, medindo a pinagem, ó. Esse é o pino 1, grava. Quando ela começa, a curva começa a andar, é bom você não demorar muito no teste, tá? Grava, salvei, pronto. Aqui já está gravado. Vou lá verificar, ou seja, vou verificar o teste, pino 1, pino 1, espaço, pino 2, espaço, tá? Ok. Vocês podem ver que a curva já foi gravada. Lembrando, gente, que os testes principais são feitos em semicondutores. Então, ou seja, a gente vai trabalhar, vai fazer o teste de todos os semicondutores da placa, para a gente ter uma noção básica depois do que é. Por que isso? Porque os semicondutores são os principais componentes que dão defeito na placa. Então, a gente vai fazer o teste de todos os semicondutores. Eu, por exemplo, sigo isso por padrão, só faz. Você pode fazer de um capacitor? Pode. Mas o teste é menos preciso. Você tem mais resultado apenas em semicondutores, tá? Você pode fazer de um resistor? Pode. Mas, como eu digo, os semicondutores são os que mais dão defeito e é os que mais fáceis de encontrar o defeito. Você vai me perguntar, mas espera aí, você fez, digamos, a curva desse Zener aqui. Mas só que ao lado do Zener, aqui não dá para ver, porque esse componente está em cima, tem um resistor. E se esse resistor tiver com defeito, aí o que é que acontece? Todos os terminais de semicondutores que tiver ligado a ele, vai dar alteração. Você vai testar, digamos, esse Zener, se tiver ligado a ele vai dar uma alteração. Você vai testar esse transistor, vai dar uma alteração. Mas você testa ele com multiteste, ele não dá nada, não dá erro. Mas só que esse componente está ligado a eles. Você vai retirar esse componente, vai testar ele fora da placa e você vai encontrar o defeito. É assim que funciona. Nem sempre você acha o defeito exatamente no componente que você está testando. Às vezes você acha o defeito nos componentes que estão ligados a ele. Mas isso vai ser na aula de verificação. Isso só estou adiantando um pouco o assunto, tá? Para fechar esse vídeo, porque para ele não ficar muito demorado. E a gente continua no próximo vídeo, beleza? Bom, vamos ficando por aqui. A gente finaliza ou dá continuidade no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu, até a próxima e um grande abraço.